Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade da gente iniciar uma semana com propósito. Bom dia, bom dia. Bom dia. Nossas ativações matinais vão começar a partir de segunda-feira que vem. Bom dia. Bom dia. Vamos que vamos, porque essa segunda-feira já está sendo extraordinária. Já está maravilhosa. E vai continuar. E vai ser melhor ainda. Vamos lá. Já estou esperando dar 1 minuto pra gente começar. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. 1 minuto, 1 minuto e 10 já. Vamos começar com a nossa oração. Vamos começar com a nossa oração. E partir para o trabalho. Vamos lá, Pai, em nome do Senhor Jesus, estou aqui diante da Tua presença, Pai, colocando as nossas vidas em agradecimento, colocando a Tua presença em agradecimento. Muito obrigada por se fazer presente, muito obrigada por nunca nos abandonar, muito obrigada por sempre estar de braços abertos. Toda vez que a gente sai do caminho e volta, o Senhor já está esperando por nós, o Senhor já anseia pelo nosso convívio, o Senhor já anseia pela nossa comunhão, o Senhor nos espera todas as vezes, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, Deus Pai, Deus Filho e Deus do Espírito Santo. Muito obrigada por sempre estar disposto a nos pôr de volta no caminho que o Senhor tem pra gente, no caminho que é bom, perfeito e agradável, que é muito mais do que aquilo que pensamos ou desejamos. Muito obrigada por ser nosso único Deus, muito obrigada por todas as suas renúncias, por todos os seus sacrifícios e por tudo que o Senhor é para nós e que o Senhor faz também por nós. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu amor, por ser o próprio amor. Muito obrigada por nos dar todos os dias a renovação da Tua misericórdia a cada manhã, Pai. Tudo se faz novo todos os dias. Obrigada pelo fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Obrigada, Pai, porque hoje acordamos, respiramos, andamos, enxergamos, falamos, escutamos. Obrigada por renovar mais um dia, por nos dar mais 24 horas de oportunidade de tentar fazer o certo novamente, de tentar seguir os Teus caminhos novamente. Muito obrigada, Pai, porque nós temos tudo. Nós temos tudo que precisamos para viver uma vida extraordinária. Eu peço, Espírito Santo, renova a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos. Renova, Senhor, para que a gente consiga enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente precise enxergar. Pai, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê sabedoria para poder viver aquilo que o Senhor nasceu para viver. Nos ensine a depender do Senhor, nos ensine a te colocar em primeiro lugar, nos ensine a te amar, nos ensine a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, nos ensine a viver a vida que a gente nasceu para viver. Em nome do Senhor Jesus, revela a nós a nossa verdadeira identidade, nos ajude a curar as nossas feridas, a jogar fora essas feridas, a refazer as nossas crenças, a refazer as nossas vidas, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Mas eu sei que isso depende de nós, não depende do Senhor. Então eu peço, arranca as escamas dos nossos olhos para que a gente enxergue a verdade, para que a gente levante da cadeira e corra atrás daquilo que a gente precisa correr para viver aquilo que o Senhor nos entregou como vida nas nossas mãos. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, por cada uma das pessoas que estão aqui. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha filha, da minha família. Por cada uma das pessoas que estão aqui e por cada uma das pessoas que vão assistir essa live após ela ficar gravada. Eu te peço, Senhor, que esse dia seja um dia completamente na Tua presença, em nome de Jesus. Que essa segunda-feira seja extraordinária, que essa semana seja extraordinária e que nós consigamos enxergar, cada um de nós, o nosso propósito em vida, para que a gente viva o céu ainda em vida. Em nome do Senhor Jesus, Teu reino, poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém, 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 amém. E o que nós vamos falar hoje?
Nós vamos falar justamente disso que eu falei na oração. Nós nascemos com um propósito. Eu vejo, eu era e eu vejo ao meu redor pessoas que vivem numa escuridão tão grande que não acham sentido para acordar, que não acham sentido para ver a vida, que não acham sentido para poder ser feliz. E quando a gente tá assim, e eu estava assim até pouco tempo atrás, falo que de uns 2 anos pra cá que eu despertei pra vida, que eu despertei pra Cristo, que eu despertei, e eu já sou crente, ó, há um bocado de tempo. E eu despertei pra Cristo de uns 2 anos pra cá, mais precisamente de agosto, setembro, entre agosto e outubro, na verdade, de 2020 pra cá, que eu despertei e acordei e comecei a correr atrás de mudança para minha vida. E eu falo que desse tempo para cá eu saí da escuridão. Eu saí de um mundo de escuridão onde tudo não tinha sentido, onde tudo não tinha graça, onde eu acordava triste e dormia triste, onde eu olhava para minha vida, eu falo, para onde eu vou? O que eu faço? Poxa, eu estou dentro da igreja, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma casa, eu tenho sustento, eu tenho, por que isso não me traz alegria? Eu me culpava de muitas vezes olhar para minha vida e eu ter o que eu preciso ter, mas eu falo, gente, tá faltando alguma coisa, tem um buraco no meu coração que não tá sendo preenchido por nada. Buscava Deus, mas buscava Deus de uma forma tão religiosa, buscava Deus somente dentro da igreja, não tinha comunhão com Deus verdadeiramente aqui dentro de casa, às vezes orava, às vezes não orava, não tinha aquela paixão pelo Espírito Santo, por Senhor Jesus, não tinha aquela gratidão pelo sacrifício de Jesus por mim. Olhava para minha vida, acordava e parecia que não tinha nem sentido eu agradecer por nada, agradecia da boca para fora. Tinha um relacionamento bem, não digo que ruim, mas bem arisco com a minha mãe, ainda tinha mágoas do meu pai, e com relação aos relacionamentos que eu vivi durante toda a minha vida, ainda tinha mágoas guardadas dentro do meu coração, então isso me sufocava. Eu vivia de um jeito que eu estava sufocada pela minha própria vida. E aí, através de um testemunho de uma pessoa que eu nem conheço, uma pessoa online, alguém que eu sigo online, eu vi o testemunho de vida dessa pessoa e eu falei, meu Deus, eu quero um relacionamento com Deus nesse nível, com essa leveza, porque para mim era tão pesado um relacionamento com Deus. Eu me obrigava a estar fazendo as coisas e Deus não te quer obrigado com Ele. Deus não te quer obrigado com Ele. Deus te quer de corpo, alma e coração, por vontade própria, através da tua vontade você ter um relacionamento com Ele. Ele está disposto a abrir os céus para você. Os céus já estão abertos para você, Ele já te abençoou, Ele já tinha me abençoado, mas eu estava decidindo ficar numa zona de escuridão, sendo que Ele já deixou disponível o caminho para eu ir para a luz. E aí, o que aconteceu? Eu tomei a atitude de mudar toda a minha vida. Eu tomei a atitude de sair da onde eu precisava sair, de renovar os meus relacionamentos, de parar de conviver com pessoas que estavam me colocando para baixo. Eu tomei a atitude de mudar radicalmente a minha vida. Eu saí de uma zona de escuridão, onde nada fazia sentido para mim, e comecei a correr atrás daquilo que eu precisava saber para poder viver uma vida melhor. Então, tudo isso é decisão. E eu, através desses estudos e correndo atrás e buscando, principalmente porque, na verdade, o que me despertou foi esse testemunho e foi ver a minha filha se tornando uma pessoa igual a mim, vivendo numa escuridão, vivendo numa dependência de agradar os outros para se sentir amada, vivendo não gostando dela mesma, sabe? E aí eu falei, gente, eu preciso buscar conhecimento. E quando eu busquei conhecimento, primeiro eu comecei a mudar minha vida radicalmente, saí de um ambiente, fui para o outro, comecei a conviver com pessoas que tinham uma outra mentalidade, uma outra
comecei a participar de uma igreja que realmente me trazia renovação, que realmente me trazia vontade de mudar, que realmente trazia uma palavra que me trazia, que eu saía de lá com vontade de fazer diferente. Não da mesma forma, eu não entrava. Hoje, eu vou no culto, e não desmerecendo a igreja que eu estava antes, mas eu troquei de igreja pela orientação do Espírito Santo. Eu coloquei tudo em oração. Eu pedi confirmação. E ele me direcionou. A igreja em que eu estava antes... Tocando um alarme aqui. A igreja que eu estava antes, elas também tinham o Espírito Santo. Também tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo queria que eu fosse para outro lugar. Eu precisava ir para outro lugar. E ele vai trabalhar com outras pessoas naquela igreja em que eu estava. Mas aonde eu estou agora é um lugar onde traz confronto para mim e causa mudança na minha vida. Então, assim, eu falo que não sair de um lugar para o outro por falta, porque um não tinha o Espírito Santo e o outro tem. Não, o Espírito Santo está onde quiserem que ele esteja. Se você quer que o Espírito Santo esteja com você, ele vai estar com você. Ele vai aonde as pessoas o desejam. Mas existem momentos para todas as coisas, existem ciclos que começam e se encerram em alguns lugares, com algumas pessoas. Então, meu ciclo naquele lugar, ele se encerrou e eu precisava renovar. E por direção, não porque eu estava magoada com alguém, não porque eu estava fugindo de alguma coisa, não. Eu não estava fugindo de nada, eu não estava magoada com ninguém, eu simplesmente coloquei em oração e fui conduzida pelo Espírito Santo a estar em outro lugar. E isso fez uma diferença total na minha vida, E hoje eu entro no culto da onde eu estou hoje e não saio da mesma forma. Eu precisei tampar os ouvidos para as pessoas à minha volta que me criticaram. Tampar os ouvidos para as opiniões dos outros e escutar somente o Espírito Santo. Quando eu fiz isso foi uma libertação tão grande, porque eu era uma pessoa que me preocupava muito com a opinião dos outros. Me preocupava muito com o que os outros falavam e fazia. Minhas atitudes eram baseadas nisso, para que os outros não se desagradassem daquilo que eu fazia. E isso é uma prisão. Isso é uma prisão porque você não vive aquilo que você nasceu para viver. Você vive para que os outros se agradem de você. E por quê? Porque, de certa forma, você faz isso para se sentir amada. Quando você tem a aprovação, quando eu tinha a aprovação dos outros para aquilo que eu fazia, eu falei, poxa, não vou ser criticada. Primeiro, você foge de crítica, eu fugia de crítica, e se você não é criticada, você tem a falsa sensação de que você está sendo amada. Tá? Então isso é uma ilusão, gente, é uma ilusão. Quando eu aprendi a tampar os ouvidos para o que as pessoas falam sobre mim, que as pessoas me criticam, e comecei a prestar atenção somente naquilo que o Espírito Santo queria que eu fizesse, independente se a pessoa ia me criticar ou não, quando eu tampei meus ouvidos para as pessoas e abri os meus olhos, os meus ouvidos e os meus sentidos para o Espírito Santo, eu saí dessa dependência de que as pessoas precisavam me aprovar para eu fazer alguma coisa. Se eu fosse parar para pensar que as pessoas querem o que eu não quero ou não querem que eu faça, nem aqui eu estaria. Porque eu sei que tem pessoas me criticando por eu estar me expondo desse jeito. Ou tem pessoas que vão olhar para mim e vão falar assim, quem ela pensa que é para fazer isso? Gente, tem. E tá tudo bem. Só que eu prefiro acreditar naquilo que Deus quer de mim. Eu prefiro acreditar naquilo que o Senhor pensa de mim, do que ficar parando para analisar o que as pessoas acham ou deixam de achar de mim. Eu comecei a me importar com vidas. Eu comecei a me importar com as pessoas à minha volta. Mas eu comecei a não prestar atenção em críticas. Eu comecei a não me importar com julgamentos. E eu comecei a não me importar com o que os outros vão pensar de mim. E isso é libertador. Você precisa sim. Nós precisamos sim nos importarmos com pessoas, mas não com o que elas falam, com o que elas criticam. Tá? Então isso foi uma coisa libertadora na minha vida. E assim eu comecei a minha jornada. Comecei a minha jornada de autoconhecimento e comecei a minha jornada para buscar, para saber o que Deus queria de mim. E a partir do momento em que eu entendi que a minha filha, no caso, estava do jeito que estava, pelo jeito como eu tratava ela, pelo jeito como eu
transferia para ela aquilo que eu tinha, porque se eu criticava é porque eu também fui muito criticada e isso se tornou parte de mim. Então eu preciso reprogramar as minhas crenças, reprogramar, entender da onde que veio, por que que eu sou tão estressada, por que que eu brigava demais, por que que eu gritava, por que que eu me sentia mal, por que que eu agradava todo mundo. E eu fui na raiz. Quando eu fui buscar conhecimento para mudar a minha filha, eu entendi que quem precisava mudar era eu. E aí eu comecei uma jornada de conhecimento e de aplicação desse conhecimento na minha vida. E aí começou a mudança radical da minha vida. Então, o que eu tenho para falar para você hoje? Você vive uma vida que foi programada. Você vive uma vida em que foi programada. Você foi programada, ou programado, né? Para viver a vida que você vive hoje. Através das suas crenças, você vive e define a sua vida de hoje. Como assim? As experiências da nossa vida, desde quando a gente nasce, mais ainda, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. As experiências da nossa vida vão criando crenças, vão criando verdades na nossa mente que fazem com que a gente viva do jeito que vive hoje. Se você foi uma pessoa muito criticada na sua infância, você provavelmente criou um vício em crítica. Você sempre vai se colocar num ambiente ou em relacionamentos com pessoas que vão te criticar. Isso é inconsciente. Quando a gente cria um vício emocional, pensa num vício de drogas. Uma pessoa que é viciada em droga, ela até sabe que tá errado. Ela até sabe que aquele vício é ruim. Mas ela sempre vai fazer de tudo para alimentar esse vício, porque ela precisa alimentar ele. O corpo precisa daquilo para poder não sobreviver, mas precisa daquilo para se sentir bem. Mesmo que a droga ela é ruim, mesmo que a droga cause uma dependência em que leva à morte. A pessoa que usa droga, ela sabe de tudo isso. Mas o que muda? O que faz ela continuar? O vício. Uma pessoa drogada não consegue sair do vício sozinha. Precisa de ajuda, precisa de uma desintoxicação, precisa de uma clínica especializada, precisa de uma força externa para poder tirar ela do vício. Da mesma forma, um vício emocional. Um vício emocional, ele tem o mesmo poder psíquico de um vício de drogas. Isso foi comprovado pela ciência. Estudaram, eu não sei falar os termos técnicos, tá? Mas estudaram a mente de um viciado quando ele está naquele estágio em que precisa de um vício, que está alimentando o seu vício, e estudaram a mente, o cérebro de uma pessoa que está sendo alimentada do seu vício emocional. O resultado era igual para os dois. Então, o vício emocional ele tem um poder destrutivo igual a um vício de drogas. Isso a neurociência explica. Eu não sei explicar certinho, eu li isso, eu tô tentando reproduzir o que eu li, mas eu não sei explicar com palavras técnicas, essas coisas assim. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ter ciência disso também. Então, o que a gente faz quando a gente está viciado emocionalmente? Uma criança que ela é tratada com grosseria, uma criança que ela é tratada com críticas, uma criança que apanha por qualquer coisa, uma criança que ela não se sente amada pelos pais, ela provavelmente, a probabilidade de quando ela crescer e for adulta e se envolver com pessoas que tratam ela do mesmo jeito que os pais tratavam é muito grande. Então, se você entra num relacionamento em que a pessoa ela é agressiva com você, ela te critica o tempo todo, ela não tem paciência com você, ela não te trata com respeito e fala que te ama, caramba, você vai acreditar porque os seus pais faziam isso. Você foi treinado a aceitar isso, você foi treinado a aceitar esse tipo de situação. Se os teus pais, que falam que te amam incondicionalmente, realmente te amam, eles não fazem isso conscientemente, eles fazem isso inconscientemente, por causa de um padrão da sociedade de criação de filhos, você ter que castigar, ter que bater, ter que isso, ter que aquilo, não pode passar a mão na cabeça, não pode dar muito carinho, porque senão você estraga o filho, não pode elogiar muito, porque senão você estraga o filho. Então, o padrão da sociedade para a criação de filho, ele é violento. Ele é, de certa forma, violento. Então, se você que nasceu
que ama os teus pais. E outra, gente, pai e mãe tem verdade absoluta na vida de um filho. Quando a gente nasce, a gente não sabe o que é verdade e o que não é. A gente tem que ser ensinado o que é o que não é verdade. Então, pai e mãe é a autoridade máxima nas nossas vidas. Eu falo pai e mãe, mas quem criou, no caso. Às vezes você não foi criado por pai e por mãe. Mas é a autoridade máxima na nossa vida. O que pai e mãe fala é verdade absoluta para uma criança. Então, se você tá vivendo uma verdade absoluta em que pai e mãe fala que ama incondicionalmente, mas te bate, briga com você o tempo todo, não tem paciência com você, você vai questionar alguma coisa e eles brigam, é agressivo, é grosseiro nas palavras, é crítico demais, qualquer coisa que você faz te critica, não entendendo que você era uma criança e que criança faz criancice, mas te critica na frente dos outros, briga com você na frente dos outros. Caramba, se pai e mãe que te ama incondicionalmente, e é verdade que te ama incondicionalmente, faz isso com você e fala que te ama, você associa o amor a essas atitudes. Quando você é adulto e você entra num relacionamento em que a pessoa te trata desse mesmo jeito e fala que te ama, você acredita. E vai ser difícil você sair desse relacionamento abusivo quando você for adulto, porque você criou crenças na tua cabeça de que isso é o que você merece. De que isso, você acreditou nas palavras do teu pai e tua mãe, de que você merece tudo isso. Ah, você tá apanhando por causa... Você tá apanhando porque você merece. Assim, eu te bato porque eu te amo e não quero que você... Sabe? Aquele negócio que ou eu bato agora no meu filho ou ele vai me bater quando ele crescer. Caramba! Uma educação totalmente fora do respeito. Então, o adulto bate na criança para que a criança aprenda a respeitar o adulto. Mas, poxa, você ensina o respeito desrespeitando? Aí quando você cresce, você aquilo vira um ambiente totalmente tóxico pra você e você acaba se viciando naqueles sentimentos. Quando você cresce, você precisa, é um vício, você precisa de alguém que te trate daquele jeito. Isso é inconsciente, gente. A pessoa não quer ser tratada daquele jeito. Mas sempre, presta atenção, sempre se mete com pessoas que tratam ele daquele jeito. Sempre se mete com pessoas que vão te tratar do mesmo jeito que teu pai também te tratava. Para pra pensar e para pra analisar a tua vida, se os teus relacionamentos, o que você viveu nos relacionamentos, e olha a tua infância, pra ver se os teus relacionamentos, muitas das vezes, não trouxeram à tona aqueles mesmos sentimentos, aqueles mesmos valores que você viveu na tua infância. Gente, é surreal. E aí eu parei pra analisar os meus relacionamentos. Falei, nossa, quantas vezes eu me relacionei com uma pessoa e falo, nossa, mas como ele parece com meu pai. Então eu não me relacionava com a pessoa por um relacionamento, mas para cobrir um buraco que o meu pai deixou dentro do meu coração. Por não dar atenção, por eu não me sentir importante para ele. Ele não me batia, não me maltratava. Mas eu não me sentia importante para o meu pai, eu não me sentia amada de fato pelo meu pai. Eu sentia que o amor dele era especial para outras pessoas e não para mim. Por mais que ele me amasse de verdade, e ainda me ama, mas por mais que... Só que a forma de demonstrar esse amor, para mim, não era notória. Então, não... E assim, igual eu com a minha filha, eu amo ela incondicionalmente, mais do que a minha própria vida também. Mas ela não sentia isso. Então não adianta a gente amar se a pessoa não percebe o seu amor. Então, para você mudar isso, a gente precisa mudar a programação. Nós somos programados para viver o que a gente vive hoje. Eu tô falando de relacionamento amoroso, mas isso é na vida financeira, isso na vida social com os amigos, na vida profissional. Nós somos programados para viver o que a gente vive hoje. E pra gente mudar isso, pra gente mudar essa realidade, pra gente mudar tudo que a gente vive hoje de escassez em todas as áreas, escassez financeira, escassez profissional, escassez no relacionamento, escassez em todas as áreas da sua vida, escassez emocional, escassez no seu sentimento por você mesmo. A gente se contenta com pouco e não pode isso, porque nós somos filhos de um Deus extraordinário. Pra gente mudar isso, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar a forma como a gente pensa. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga o mundo. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Como é que muda a mentalidade? Olha aqui. Eu tô lendo esse livro, O Poder da Ação. Aí tem outro livro aqui também. Gente, eu não gosto de ler. Eu não tô lendo porque eu gosto de ler. Viva a sua real identidade. Eu acho que aí tá passando ao contrário, né? Viva a sua real identidade. Não. Viva a sua real identidade. Isso, olha só.
Como viver o seu propósito e realizar os seus sonhos apesar do seu passado. O seu passado, ele vai te direcionar ao que as pessoas falaram sobre você, o que os seus pais diziam sobre você. Então, assim, a intenção dos meus pais, era te levar para um caminho do bem. Te levar para um caminho que você seria uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso e responsável. Só que a forma como eles fizeram isso foi o que nos destruiu. No sentido de que um pai que quer que um filho seja um bom profissional, ele tem na cabeça dele que ele precisa tirar notas boas na escola. E se eu não pegar firme com meu filho para tirar notas boas na escola, ele não vai se tornar uma pessoa de sucesso quando nascer. A mentalidade geralmente é essa. Então, o que acontece? O filho tira nota ruim na escola e a gente não tem sabedoria. A gente não tem ainda sabedoria para poder lidar com o filho. Então, muitas vezes, o que acontece? O pai, para mostrar para o filho que ele precisa continuar, que ele precisa estudar, ele critica. Poxa, falei, nossa, que nota horrível. Pelo amor de Deus, você só tem que estudar e nem isso você sabe fazer. Sabe? E aí ele coloca culpa. Eu fico aqui, eu me mato de trabalhar para te dar uma condição boa, para te dar uma escola boa. E a única coisa que você precisa fazer é estudar e você não consegue fazer isso. Olha que nota horrível. Você entende? O filho, isso é porque o pai não é um filho? Não, é porque na cabeça da pessoa, você precisa mostrar pro filho que ele está errado. E se você mostrar para ele que ele está errado, ele vai entender que tem que fazer o certo. Na nossa cabeça se passa isso. Quando a gente critica filho, quando a gente critica uma pessoa, a intenção é mostrar para aquela pessoa a consciência do que ela fez de errado para que ela mude e faça o certo. A crítica é isso. Mas para quem está recebendo a crítica, não é isso que a pessoa pensa. A pessoa não pensa, falei, nossa, ai, que bom que você me criticou, agora eu entendi que eu estou fazendo errado e vou fazer o certo. A pessoa que está sendo criticada, principalmente criança que não tem noção de certo e errado, não vai entender assim, não vai entender dessa forma. O pai que critica o filho para mostrar para ele que ele está errado, ele não está, a criança ela não está percebendo que está sendo educada, que está sendo direcionada, ou está sendo somente corrigida, que o pai continua amando. Não. Ela fala, nossa, eu faço tudo errado, eu só faço errado. Nossa, meu pai não me ama porque eu só faço errado. Então, o que vai absorver na outra pessoa que está sendo criticada é um sentimento terrível em que ela está sendo rejeitada, em que ela não está sendo amada e que ela é uma pessoa que não faz nada certo. Porque se você é altamente criticado, você acaba não gostando de você mesmo, porque ele, poxa, eu só erro. Porque meu pai não me ama porque eu só erro. O que começa a acarretar? Isso eu tô falando de mim. Eu tô falando que minha filha viveu, porque a gente viveu essa experiência. Se eu só erro, e quando eu erro eu sou criticada, então quando eu erro eu não sou amada, eu preciso só acertar. Então começa uma autocobrança. Começa um sentimento de que eu preciso só acertar para ser amada. Então, se a pessoa critica, então eu preciso agradar a pessoa. Eu preciso agradar. Se quando eu sou criticada eu não me sinto amada, então eu vou fazer de tudo para não ser criticada. Então isso acaba criando uma dependência emocional de agradar todo mundo e de fazer para ser amada e de só acertar, porque se eu errar eu mesma me condeno, eu mesmo acho que eu vou pro fundo, que eu não mereço o amor das pessoas. Então eu acabo me sabotando e muitas vezes durante toda a minha fase adulta acabei me sabotando, acabei fazendo tudo que os outros queriam, acabei agradando todo mundo o tempo todo. E isso foi começando a trazer um buraco sem fundo, um buraco negro dentro do meu coração, porque eu só agradava os outros. Eu não sabia nem o que eu queria. Pra mim não importava o que eu queria. Eu queria que os outros me olhassem e me elogiassem, porque assim eu me sentia amada. Gente, isso é uma ilusão. Isso foi tudo decorrente do quê? Do jeito como eu fui tratada. Principalmente na minha infância, mas todo ao longo da nossa vida. Então, como é que eu fiz para mudar isso? Olha só, e assim, eu sigo muito. Esse aqui é o livro do Paulo Vieira, esse aqui é o livro da Camila Vieira, que é a esposa do Paulo Vieira. Então, eu sigo muito eles e consumo muito conteúdo deles. E olha só, não precisa... O que ele fala? A gente mudar as nossas crenças, nós precisamos treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso. Mas quando eu iniciei esse processo, eu estava no zero e no negativo ainda, eu não tinha dinheiro, nem pra comprar livro. E aí, o que eu fiz? Consumir conteúdos gratuitos. Gente, os conteúdos deles gratuitos são extremamente de peso. E eu comecei a consumir e aplicar.
Comecei a consumir e aplicar. Não tinha dinheiro para comprar o livro. Vi quem tinha, peguei emprestado do meu irmão, que ele comprou um, peguei emprestado dele e comecei a ler. Esse aqui eu comprei, só comecei, ainda nem comecei só a ler depois que eu comprei mesmo. Esse aqui eu peguei emprestado e comecei a ler. Nem precisei gastar com isso. Então, treinamento, livro, curso. Treinamento, livro, curso. A gente precisa mudar o ambiente. A gente precisa estar com as pessoas certas, no ambiente certo, obtendo o conhecimento certo. As pessoas que buscam treinamentos são pessoas que já despertaram para essa vida de mudança. Você conviver com uma pessoa, presta atenção, se você convive com uma pessoa que ela só reclama, você vai pegar os hábitos dela pra você. Você vai começar a reclamar. Se você vive num ambiente em que as pessoas criticam muito, falam mal de todo mundo, reclama da própria vida, reclama de tudo à sua volta, você vai se contaminar com esse ambiente e vai se tornar uma pessoa parecida desse ambiente, porque a gente, quando está num ambiente, a gente tende a fazer aquilo que o ambiente fornece para poder se sentir pertencente àquele ambiente. Então, nós precisamos mudar o ambiente. Ambiente sempre vence. Então, esteja num ambiente em que as pessoas têm uma mentalidade diferente. Esteja, ai Camila, mas eu não tenho. Falei, gente, eu também não tenho. Eu também olhei pro meu lado e falei, tá, mas com quem que eu vou conviver? Quem que eu vou ir? Eu vou me de intrusa em lugares em que as pessoas não me conhecem? Gente, eu comecei a buscar pra mim. Eu comecei a mudar minha mentalidade. A partir do momento, comece com pouco, comece com os conteúdos gratuitos. Depois que você entender e você começar a colocar em prática, você vai ver que até dinheiro vai entrar na tua vida. Quando a gente muda a mentalidade, a gente começa a entender como é que funciona toda essa atmosfera e aí você começa a entender como fazer para ter dinheiro também, gente, é surreal. E aí eu comecei, quando começou a entrar dinheiro, aí tá, tu teve a oportunidade de fazer um treinamento, fui lá e fiz e eu percebi que o ambiente realmente é primordial. Lá no treinamento que eu fui, e assim eu tive a oportunidade de ir pelo projeto que a gente tem. E nem era treinamento de inteligência emocional do que eu tô tratando aqui, mas era um lugar onde as pessoas estavam buscando mudança, era um treinamento de marketing digital. E é um lugar onde as pessoas estavam buscando mudança, comecei a me conectar. Pessoas que pensam 10 vezes mais do que eu. Pessoas que pensam em prosperidade, pessoas que pensam em vencer, pessoas que pensam em sair da zona de conforto, pessoas que pensam em fazer. E eu fiquei, meu Deus, é esse tipo de ambiente que eu preciso frequentar. Então, assim, aqui não tinha muita opção de ambiente para eu frequentar, então eu fui atrás desse ambiente. Surgiu a oportunidade, ano passado, em outubro, eu fui para Salvador, na Bahia, fazer um treinamento. Aí sim, fiz o treinamento do Poder da Ação e fiz o treinamento do Viva a Sua Real Identidade, treinamento específico desses 2 livros. E foi lá que eu comprei esse livro aqui. E aí o ambiente é diferente, pessoas que estão dispostas a mudar, pessoas que estão dispostas a correr atrás. Gente, e lá era o ambiente certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. É isso que vai causar mudança na sua vida. Se você levantar da cadeira e fizer alguma coisa, correr atrás disso. Ambientes certos significa que você precisa sair dos ambientes errados. Você, lógico, você se divertir com seus amigos e festar. Você ter isso não tem problema, não é errado. Mas você viver disso, viver somente nesse ambiente, com esses amigos, com essa mentalidade, com esse mensaje, poxa, você passa a semana inteira numa depressão, e aí final de semana você cai, enfia o pé na jaca e é bebedeira, e é festa, e é boate, e é pub, e é não sei o que, sei lá. Ou é somente ficar com os amigos, enchendo a cara, bebendo até cair e levantar. Caramba, que mudança você vai ter na tua vida se você viver somente nesse ambiente, com pessoas que reclamam, pessoas que têm essa mesma mentalidade de que a semana é ruim e o final de semana é que você vai ser feliz, aí chega segunda-feira você tá triste de novo, viver nessa rotina, nesse ciclo sem fim. Que estilo de vida vai fazer você, como esse tipo de ciclo vai fazer você mudar sua mentalidade, se você sempre está se alimentando desses vícios? Então, você está no ambiente certo, significa que você precisa sair dos errados. Você está com as pessoas certas, significa que você precisa parar de se conectar com os errados. Você obter o conhecimento certo, significa que você precisa parar de consumir coisas que não vão trazer mudança para a tua vida. Entende? Isso vai mudar a sua vida. Isso vai fazer com que você saia dessa inércia da sua vida, dessa escassez, dessa vida de merda. Essa vida de merda. Não vou falar o resto. Não
sair dessa vida de merda, é quase que eu falei, e mudar a sua vida, e mudar a sua vida radicalmente. Treinamento, livro, curso. Começa com treinamento, vídeo. Vou colocar treinamento, livro, curso, vídeo do YouTube, gratuito. Comece com os vídeos gratuitos. Gente, se você pegar, eu indico. Todo mundo que fala comigo, eu indico. Procura lá, Paulo Vieira, da Febracis, que tem um outro Paulo Vieira que tá famoso hoje em dia, que é de rede social. Mas procura lá, ó, Paulo Vieira, Camila Vieira, Saraiva Vieira. E consome um vídeo deles de 10, 15 minutos por dia. Você vai começar a mudar o seu jeito de pensar. Você vai começar a mudar as suas crenças, porque lá é justamente isso que eles ensinam. O propósito de vida deles é ensinar a gente a reprogramar nossas crenças e viver da melhor forma possível. Viva a sua real identidade. Você só vai viver aquilo que Deus tem pra você viver, que Deus entregou na tua mão quando você nasceu. Você nasceu com um propósito e você só vai conseguir viver o propósito de Deus pra sua vida quando você entender qual que é a sua real identidade. Não tô falando quando você lê esse livro, tá? Mas esse livro vai te ajudar a entender sua real identidade. Mas quando você entender sua real identidade, você vai entender que você precisa curar suas feridas. Quando você curar suas feridas e tirar essa casca de você que tá te levando pra baixo, tirar essa casca de ferida, sarar, cicatrizar suas feridas, liberar perdão, você vai conseguir viver o extraordinário de Deus na sua vida. Mas depende de quê? Deus vai pegar esse livro e vai enfiar na tua cabeça pra você entender o que tá escrito nesse livro? Não. Você só vai conseguir entender o que tá escrito nesse livro se você pegar o livro e você mesmo ler. Então, ai Deus, eu vou ficar aqui, colocar o livro na minha cabeça e ficar pedindo um milagre pra Deus colocar esse conhecimento do livro na minha cabeça. Não. Deus já te deu capacidade pra ler, Deus já te deu capacidade pra ouvir, pra enxergar, pra falar, pra consumir. Deus já te deu tudo que você precisa pra você consumir conhecimento. Olha aqui. Consumir conhecimento. Quando você consumir todo o conhecimento que você precisa, todo não, porque é um processo para a vida inteira. Quando você começar a consumir conhecimento, você vai ser liberto da vida que você tá. Quando você começar a consumir conhecimento, você vai sair dessa vida de escuridão e vai para a luz. Porque aqui, ó, Novo Testamento e Velho Testamento. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou para que você tivesse vida e vida em abundância. Quando a gente recebe um testamento, significa o quê? Se alguém morreu na sua família e deixou um testamento pra você, mas você não sabe que tem um testamento, que ele deixou um testamento pra você, se não te comunicaram, você vai reivindicar as coisas que estão nesse testamento? Não. Por quê? Porque você não sabe. Agora você sabe, a pessoa morreu, te deixou um testamento, te colocou no testamento dela. Você sabe que ele te colocou no testamento dela pra usufruir das coisas que ele deixou pra você, mas você não corre atrás, não foi no advogado, não foi saber o que estava escrito no testamento. Você vai usufruir daquilo que aquela pessoa que morreu deixou pra você? Não. Você só vai usufruir daquilo que aquela pessoa deixou pra você se você correr atrás, for atrás de saber o que tem pra você dentro daquele testamento. Agora, você tem um testamento com promessas, são promessas de uma vida extraordinária. Você tem um testamento. Você sabe que foi deixado pra você esse testamento, mas você não busca saber o que tem nele de promessa pra você. Como é que você vai reivindicar uma vida extraordinária pra você se você nem sabe o que foi deixado pra você? Caramba! Entende? Então depende o que é da gente. Às vezes a gente fica pedindo milagre pra Deus. Pai, muda minha vida financeira. Pai, preciso de mudança na minha vida financeira. Você vive um relacionamento que não é bom. Você vive um relacionamento conjugal horrível, mas você fica pedindo para que mude a outra pessoa. Você fica pedindo para que Deus faça um milagre no teu casamento para que ele não acabe. Gente, depende da gente. Depende de você mudar a sua vida financeira. Depende de você mudar o seu casamento. Depende de você mudar o teu relacionamento com teu filho. Depende de você. Não depende de Deus. A gente pega toda a responsabilidade da nossa vida e coloca na mão de Deus. E se não der certo, é porque Deus quis. Foi porque Deus quis assim. Deus não quer. Você acha que o que acontece de ruim na nossa vida foi porque Deus quis? Não é, gente. É porque as coisas de ruim acontecem na nossa vida por causa das nossas escolhas. Por causa das nossas escolhas. Eu tô com um cachorrinho novinho aqui, então não ligo os latidos, não. Por causa das nossas escolhas. Por causa da programação que a gente teve desde a nossa infância até agora.
as programações da nossa mente. Eu vivi uma vida de escassez financeira, porque eu fui programada durante toda a minha vida a viver uma vida de escassez. Então o dinheiro entrava e eu vivia em escassez mesmo com o dinheiro por causa da programação da minha mente. Daí eu precisei reprogramar minha mente para viver uma vida próspera. E como é que eu fiz? Treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, treinamento, livro, curso, manual da vida, entende? Busca conhecimento. Quando você buscar conhecimento, quando você começar a frequentar lugares certos, com pessoas certas e com conhecimento certo, vai haver uma mudança na tua vida. Gente, Deus está esperando. Deus está esperando a gente mudar a nossa mentalidade para que Ele possa agir na nossa vida, para que Ele possa fazer a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nossa vida, mas depende da gente. Não depende de Deus, depende da gente. Deus já fez tudo o que precisava fazer. Deus já te entregou tudo o que você precisa para você poder mudar a tua vida. Só que você escolhe. Você escolhe, tá? E olha só, Deus não pode entregar a terra prometida pra gente se a gente continuar com mentalidade de escravo. Quando Deus, ele tirou o povo de Israel do Egito, ele tinha um curto espaço de tempo no meio do deserto para poder chegar na terra prometida, uma terra de fartura, uma terra que emana leite e mel. Isso quer dizer o que? Fartura. Fartura, eles não iam precisar de nada, eles iam ter tudo lá com muita fartura. Fartura. Iam ser ricos, prósperos, tudo que precisava para um povo viver extraordinariamente bem. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus estava dentro da terra prometida para eles. Era isso que Deus queria entregar para eles. Mas quando o povo estava 400 anos vivendo como escravo no Egito. Então a mentalidade deles foi forjada lá dentro como escravo. Quantas gerações nasceram já como escravo? Teve o povo que saiu de Israel e entrou no Egito. Mas aí esse povo foi morrendo e foi nascendo outro povo que já nasceram como escravos. Então a mentalidade deles era de escravo. Quando Deus tirou eles do Egito e atravessou o Mar Vermelho e entrou no deserto para que eles percorressem o caminho do deserto para entrar na Terra Prometida, eu não lembro quanto tempo era 4 meses de caminhada só, eu não lembro. Eu não lembro o que está na Bíblia, quanto tempo era. Mas digamos que era 4 meses que eles tinham que percorrer o deserto para chegar na Terra Prometida. E o que aconteceu? Mesmo com todas as maravilhas, mesmo Deus tirando eles do Egito de uma forma tão extraordinária, com prodígios e maravilhas, eles enxergaram tudo que Deus fez. Eles viram os primogênitos de todos os egípcios morrendo, eles viram as pragas, eles viram o mar se abrindo, eles viram o que Deus fez para eles no deserto. Deus protegeu eles de noite e de dia. Eles viram as maravilhas e os prodígios de Deus a olho nu. Mas mesmo assim eles reclamaram. Eles reclamaram que não tinha água, eles reclamaram que não tinha carne, eles reclamaram que só tinha maná. Eles reclamavam. Mesmo assim eles não eram gratos, eles reclamavam. E eles queriam voltar para o Egito, porque pelo menos no Egito tinha não sei o quê. Pelo menos no Egito tinha comida. Pelo menos eles queriam voltar para a escravidão. Eles estavam com a mentalidade de escravos ainda. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles não entraram por causa da mentalidade deles. Então, aí o que aconteceu? Eles voltaram pro deserto e ficaram percorrendo o deserto durante 40 anos. Por quê? Porque Deus não podia permitir que aquele povo com uma mentalidade de escravo entrasse na Terra Prometida, porque eles não iam saber usufruir. Então, a sua mentalidade, ela pode estar sendo como escrava ainda. Se você não está usufruindo do bom e do melhor da vida hoje, talvez é porque a tua mentalidade não te permite isso. A tua mentalidade de escravo, você ainda é escravo do ressentimento, você ainda é escravo da falta de perdão, você ainda é escravo do pecado, você ainda é escravo da amargura, da raiva, do ódio, você ainda é escravo dos teus vícios emocionais que você sofreu na tua infância e ainda sofre, você ainda é escravo emocionalmente das pessoas, você ainda é escravo de ter que agradar todo mundo, você ainda é escravo de críticas, você ainda é escravo de muita coisa. Para você poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, você tem que deixar de ser escravo. Você tem que parar de aceitar essa vida de miséria que a vida te proporciona. Que as pessoas te proporcionam. Você tem que parar de olhar para o errado e começar a olhar para o alvo, que é Cristo. Você precisa renovar a sua mente, você precisa reprogramar suas crenças para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Tá? Esse texto é base da minha vida. Olha só.
Ai, de novo, aqui, achei, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Então, para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, você precisa parar de se conformar com o que a vida te deu. Você precisa parar de se conformar com esse mundo. Você precisa parar de se conformar com essa situação. Se revolte. E não é se revoltar de ser ingrato pelo que você tem. Falei, poxa, eu tenho uma casa. Eu não tenho um carro, mas eu tenho uma moto. Eu tenho uma filha saudável. Mas eu tenho o que eu tenho aqui ainda é pouco. É pouco perante o Deus que eu sirvo. Então, assim, eu sou eternamente grato. Falei, Deus, obrigada porque eu tenho uma casa. Obrigada porque eu tenho uma condução. Obrigada porque nós temos saúde. Mas eu não quero só isso. Eu sou grata pelo que eu tenho. Porque até o que eu tenho também foi Deus que proporcionou para minha vida. Mas eu não vou me conformar. Eu quero ser uma eterna inconformada. Não uma eterna ingrata. É diferente, mas uma eterna inconformada. Eu não vou me conformar com pouco. Eu vou correr atrás do extraordinário, porque eu sou filha de um Deus extraordinário. Eu vou correr atrás do extraordinário, para viver o extraordinário na minha vida. Mas para isso eu preciso dizer um basta, dizer um chega daquilo que eu tenho, da forma de vida que eu levo, não do que eu tenho, da forma de vida que eu levo, e renovar a minha mente para que eu reprograme as minhas crenças, para que eu possa correr atrás, para que eu tenha forças para correr atrás de uma vida extraordinária. E quando eu renovar a minha mente, eu vou conseguir enxergar aquilo que Deus tem para mim, o extraordinário, o bom, perfeito e agradável. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida só depende de mim. Depende de mim. Não é, se eu vivo na escassez, não é porque Deus quis assim. Se eu vivo na escassez é porque a minha mentalidade é de escassez. Porque se eu mudar a minha mentalidade, eu saio da escassez e vou para a prosperidade. E aí sim eu vou viver o que Deus tem para mim. Que Deus não tem, Gente, se fosse pra gente viver na miséria e na merda, Jesus não precisava morrer na cruz. Opa, falei a palavra que eu não ia falar antes. Se fosse pra gente viver na vida que a gente tá hoje, de escassez e de pouco, pra que Jesus morreu na cruz então? Se ele morreu na cruz e ressuscitou, falando que era pra gente ter vida e vida em abundância. Abundância. E não é abundância financeira só. Abundância financeira é um dos itens da abundância. Agora, abundância em relacionamento. Ter uma família unida, uma família próspera, uma família que se relaciona, que se respeita, que se ama. Um relacionamento, um matrimônio que há amor, respeito, admiração, relacionamento com os teus filhos, filhos saudáveis, filhos prósperos, filhos que vão fazer diferença no mundo, sabe? Um trabalho, um propósito de uma profissão que vai trazer diferença, que vai causar transformação na vida dos outros através daquilo que você sabe. Uma vida financeira extraordinária, próspera, de muito. É isso que Deus quer pra você. Mas se você não vive isso, é porque provavelmente você precisa dar um basta para uma vida miserável que você leva e mudar a sua mentalidade para que aí você consiga viver o que Deus tem para você. E eu estou um degrau. Eu falo que eu já mudei 1% do que eu era. E que o 1% que eu mudei do que eu era, dessa mentalidade de escravidão, eu mudei 1%, minha vida já mudou radicalmente, já mudou da água pro vinho. Agora eu vou buscar para cada dia que passar aumentar mais 1%. Gente, é um processo para a vida inteira. Mas se você inicia o processo, você já tem mudanças radicais na sua vida e é instantâneo, gente. Não demora muito, você não é um projeto a longo prazo, é um projeto a curto prazo, que você vai ver resultados imediatos. Mas depende de você. Levantar da cadeira, fazer alguma coisa, correr atrás, parar, sair da zona de conforto, parar de se contentar com somente esse ambientezinho que você vive, com pessoas que também são viciadas e com mentalidade de escravo, viciadas emocionais, que só sabem reclamar, sair desse ambiente. Não falo rejeitar as pessoas, mas você conseguir administrar e poder frequentar outros ambientes. Seus amigos que são mais próximos, se eles quiserem, eles podem ir com você e mudar estilo de vida também. Ou se não, é muito mais saudável você trocar as amizades. E eu não falo rejeitar as pessoas, mas parar de conviver tanto com pessoas que vão te trazer uma mentalidade escrava, e conviver com pessoas que vão te trazer uma mentalidade de liberdade. Uma liberdade emocional, uma liberdade de convívio, uma liberdade, sabe?
Pessoas certas, lugares certos, conhecimento certo. É isso que vai fazer você ter um pontapé inicial para a mudança da sua vida. Amém! 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 Ok, gente, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E se prepare, porque se você fizer isso, o extraordinário de Deus para sua vida vai vir de uma forma extraordinária. O extraordinário vai vir de uma forma extraordinária. Você vai viver o que você nunca pensou que ia viver. Eu estou vivendo coisas que há 2 anos atrás era impossível eu viver. Uma liberdade. Só a liberdade. Assim, eu não sou um case de sucesso na questão financeira. Mas eu vou ser. Eu já consegui reprogramar todas as minhas dívidas. Reprogramar não, renegociar as minhas dívidas. Já estou conseguindo pagar. Quando eu entendi que não sou eu que tenho que correr atrás do dinheiro, mas o dinheiro tem que vir a mim. Nós não nascemos para correr atrás de dinheiro. Quando você entende isso, você começa a agir da forma certa para que o dinheiro venha até você. O dinheiro está vindo até mim e através disso eu estou conseguindo administrar o meu dinheiro. Estou conseguindo quitar as minhas contas e depois que eu quitar, já consegui fazer o meu primeiro investimento. Quando eu consegui quitar para fazer minha reserva, quando eu quitar minhas contas do dinheiro que eu estou utilizando para pagar elas, eu vou começar a diversificar minha carteira de investimentos, vou começar a investir em outras coisas e vou aprender a multiplicar o meu dinheiro para que o dinheiro trabalhe para mim e não eu trabalhe para ele. Gente, a mudança de mentalidade é tão radical que olha só o que eu estou vivendo. Há 2 anos atrás era impossível eu fazer isso. E hoje eu estou vivendo isso porque eu mudei a minha mentalidade, porque eu estou aplicando aquilo que eu estou aprendendo. Então, estou com dificuldade na vida financeira, então vou estudar sobre vida financeira, vou saber como é que eu faço para administrar meu dinheiro, vou saber o que eu tenho que fazer e vou aplicar isso. Mesmo que a minha mente falando, isso não vai dar certo, porque no começo minha mente falava, isso não vai dar certo. Você não tem dinheiro para fazer isso. E eu teimei contra a minha própria mente e fiz, e deu certo. A sua mentalidade vai te puxar para trás. Porque a tua mentalidade de escrava, ela vai querer te puxar para trás. Vai querer te puxar para escravidão. Para que ela seja alimentada. Para que os teus vícios sejam alimentados. Então, você precisa ter uma overdose. Uma overdose. E deixar que esses padrões psíquicos que você tem, esses padrões comportamentais que foram programados em você, você vai ter que reprogramar eles para poder viver de uma forma extraordinária. Então, eu estou fazendo isso, eu não estou totalmente reprogramada. Eu falei que eu mudei 1%. Vou correr atrás para mudar mais 1% todos os dias. E é todos os dias, tá? Agora, em fevereiro, eu vou fazer o treinamento do Paulo Vieira, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Do mundo não, mas do Brasil é. Eu não sei se do mundo, mas ele está indo pro mundo também. Vou fazer agora, são 4 dias de imersão. Pra quê? Pra reprogramar as crenças que eu tenho e pra poder viver o extraordinário de Deus na minha vida. Ok? Então corra atrás. Treinamento, livro, curso. Treinamento, livro, curso. Vídeo no YouTube gratuito enquanto não tem dinheiro pra fazer treinamento, livro, curso. Eu não gosto de ler, mas pra mudar a minha vida eu aprendi a ler. Eu comecei a ter apreço pra ler. Ainda não falo assim, eu amo ler. Não amo ler. Mas se é necessário, eu vou aprender. Porque se é pra mudar a minha vida, eu vou fazer. Eu vou fazer. Gente, ler liberta. Ler liberta. E eu falo pra vocês. Ler liberta. Quer uma indicação? Eu indico sempre eles. Ó, Viva Sua Real Identidade e o Poder da Ação. Tem o Poder da Autorresponsabilidade também, que ele é extraordinário. Eu não li ainda, mas só do conceito, de eu saber o conceito de autorresponsabilidade, a minha vida também já mudou. Tá? Então, corra atrás da sua vida extraordinária. Corra atrás, porque só você pode isso. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer, sozinho. Sozinho não, que ele vai estar sempre com você, mas é você que tem que ir atrás, tá? Você que tem que ir atrás para poder viver o que ele quer que você viva. Amém? Deixa eu parar, senão eu começo outro assunto aqui. E olha só, eu era uma pessoa que tinha medo de falar em público e hoje eu vejo aqui que eu tenho que me controlar para não passar de 1 hora de live. Que senão eu falo 2 horas aqui tranquilamente. E eu tinha medo, eu não sabia falar, eu não tinha dicção. E aí até isso Deus tratou na minha vida. Porque eu falo que tudo que eu vivi durante toda a minha vida fez com que ele me trouxesse até aqui onde eu tô. Amém? Então, vamos orar para encerrar. A partir de semana que vem eu trago ativação matinal para vocês de novo. Pra gente fazer uma ativação. Pra você começar sua segunda-feira de uma forma extraordinária. Já animada.
para o dia de luta, para o dia de trabalho, para o dia da sua vida, para a semana da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, te agradeço, Senhor Jesus, Espírito Santo, por essa live, por essas pessoas, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que ainda vão assistir. Te agradeço, Senhor, por cada um desses que passou por aqui hoje. Te agradeço, Pai, pela renovação da minha mente. Te agradeço por sempre estar me instigando, sempre estar me incentivando a buscar cada vez mais da Tua palavra, da Tua presença e também de conhecimento que vão me trazer mais de Ti para a minha vida. Obrigada, Senhor. Eu declaro sobre a vida desses, sobre a minha vida e sobre a vida desses que estão aqui, que vão ainda assistir esse conteúdo, uma segunda-feira extraordinária na Tua presença, na presença do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Eu declaro sobre a vida deles uma semana extraordinária também na presença de vocês. E declaro também inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência intelectual na nossa vida e na vida de cada um deles. E sabedoria, tua palavra diz que se eu pedir sabedoria, o Senhor me dá. Então eu peço sabedoria para mim e para todos que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus. Teu reino, poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém, gente. Faça uma segunda extraordinária. Faça uma semana extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como diz a Camila Vieira, I love you. Eu amo vocês, amo a vida de vocês. Tchau, tchau.